Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vamos continuar a nossa revisão do segundo bimestre, né? A aula de hoje vai falar sobre tabela periódica. Nós vimos a questão dos elementos químicos, vimos os modelos atômicos, como evoluímos também na questão do elétron, né? Na configuração eletrônica destes elementos, desses átomos. E agora vamos conhecer aonde esses elementos químicos estão organizados. Eles estão organizados na tabela periódica, né? Estão configurados lá, colocados lá numa ordem, numa sequência. Vou falar para vocês daqui a pouco como é essa ordem, como é essa sequência. Mas só para saber, antes que a tabela, né, estivesse do jeito que está hoje, ela passou também por uma evolução. Algumas pessoas, alguns cientistas tentaram, né, montar a tabela com o conhecimento que se tinha na época e os modelos foram avançando, foram melhorando até chegar no nosso modelo atual, que comporta 118 elementos químicos. Vamos conhecer um pouco mais. Todos esses nomes aqui, pessoal, foram importantes, né, para montar, para chegar até onde está a tabela periódica, né? Doberheiner, Champ-Courtois, Newlands, o grande Mendeleev, né, Dmitri Mendeleev, Henry Moseley, que tem uma contribuição muito boa, e o mais atual de todos, né, Glenn Seaborg. Já foi aqui bem perto da gente, né, no século passado. Então esses foram os principais, né, que contribuíram com as suas teorias. Vamos lá conhecer um pouco. Doberheiner fez o que? As leis das tríades, que era pegar um elemento baseado na sua massa, pegava o vizinho de cima e o vizinho de baixo, né? E fazia uma média, como vocês podem ver aqui, e dessa média tirava a massa atômica do meio, chamada lei das tríades, né? Três elementos juntos, se fazia uma média. Alexander criou o parafuso telúrico, que era dispor nessas diagonais, como se fosse um parafuso, né? Os elementos químicos que possuíssem as propriedades mais parecidas, né? Aquela sequência de elementos que tivessem mais parecidas às suas propriedades. Newlands fez isso, só que baseado em quê? Na escala musical, né? Nas notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e ia fazendo o quê? A divisão. A primeira oitava tinha um elemento, a segunda oitava tinha outro grupo, baseando também, né, na questão das semelhanças químicas e físicas. Mendeleev foi o mais feliz de todos, né? Construiu ela baseada nas linhas verticais, ou seja, nos agrupamentos baseado também, né, nas propriedades parecidas, mas também no peso atômico, na massa do elemento químico, né? Então, baseado na massa atômica, ele foi distribuindo conforme o número de massa e percebeu que essa distribuição também trouxe uma questão periódica, de períodos em períodos, aqueles elementos se repetiam as propriedades parecidas. Então, duas coisas ele encontrou bem interessantes. Até elementos que na época não eram descobertos, mas por conta dessa periodicidade, né, ele preveu os elementos que iam ser descobertos, né, e preveu até uma massa média, massa atômica média, e foi bem parecido. Mendeleev foi muito importante para a tabela do jeito que a gente tem hoje. E Moseley, o que foi que ele fez? Depois que descobriu o número atômico, ele reorganizou a tabela de Mendeleev baseada agora no núcleo do átomo, né? No número atômico, no número de prótons do seu núcleo. Ou seja, o número atômico, né, o número de prótons, então ele realinhou a tabela fazendo a sequência não mais na massa do elemento, mas no seu número atômico. Isso gerou algumas alterações, nem tantas, né? O modelo de Mendeleev estava bem importante. Então gerou algumas alterações, algumas adequações, mas deu aquela aperfeiçoada, né? Tudo bem. Aí Glenn Seaborg, já aqui bem recente,
E foi que ele e sua equipe descobriram. Descobriram os elementos transurânicos. Porque até então só se conhecia até o urânio, né? Naturalmente. Ou seja, podia ser detectado na natureza. Era até o urânio. Do urânio em diante, Glenn Seaborg e sua equipe começou a descobrir, viu que era possível, né? Como é que eu posso dizer assim? A criação, entre aspas, né? Era se combinado com alguns elementos com urânio e podia se criar, entre aspas, elementos com núcleo mais pesado do que urânio, né? Elementos super pesados. Claro que isso em laboratório, né? Com experimentos bem controlados, pressão, temperatura, etc. Então, ele conseguiu descobrir, viu que tinha traços, né, de elementos depois do urânio, ou seja, acima do número 92, de número atômico 92. Então, essa foi a grande descoberta, né, que seria possível existir elementos transurânicos. Depois desses elementos transurânicos, aí a nossa tabela periódica cresceu mais, né? Saiu do 92 e hoje atualmente está no 118. Nós temos 118 elementos químicos. Então essa foi uma breve história da evolução da tabela periódica. Como é a organização inicial desta tabela? Veja só. Nós temos dois tipos de elementos nesta tabela periódica. Nós temos elementos representativos, pertencem à família A, certo? E os elétrons dessa família A, que também são chamados de grupo, depois eu vou explicar que grupo e família são duas nomenclaturas da mesma coisa, vocês vão entender. Os elétrons dessa família, certo? Do subnível energético estão em S ou em P. Como vocês já sabem, né, a aula anterior falou sobre configuração eletrônica, então aqueles elementos que possuírem seu subnível mais energético em S ou em P, ou seja, terminarem a sua distribuição eletrônica no subnível S ou P, vai ter o quê? Um elétron de diferenciação e vai ser chamado de elemento representativo. A outra parte dessa tabela se chama, está situado os elementos de transição. São pertencentes à antiga família B, né? Ou a grupos específicos que eu também vou falar. E finalizam sua distribuição eletrônica no subnível D, quando é uma transição externa, ou no subnível F, né, quando é uma transição interna. E não possui essa conta que bate, né, com um elétron de diferenciação. Não, eles não têm essa característica de diferenciação. Por isso que são até chamados de elementos de transição, que tem características um pouco transitórias. Esse também é um dos porquês. Então a nossa tabela, né, se apresenta dessa forma. Temos os períodos e os grupos, daqui a pouco eu vou falar mais sobre eles, né? Os períodos são as linhas horizontais e os grupos as linhas verticais. Veja aqui, ó. O bloco S quer dizer o que aqui? Que esse bloco, a sua configuração eletrônica, o seu último subnível energético termina na subnível S. Bloco P quer dizer o quê? Que esse bloco da tabela periódica termina no subnível P. Sua configuração eletrônica lá, quando eu coloco no diagrama de Pauling, termina em P. Esse meinho da tabela aqui, esse miolo, essa parte central, a sua configuração eletrônica desses elementos aqui, né, os elementos de transição, terminam em quem? Em D. E esses aqui, lantanídeos e actinídeos, que são, eles são tirados daqui, ó, do lantânio, aí vem acompanham os lantanídeos, e do actínio, os actinídeos. Porque são elementos muito parecidos quimicamente e fisicamente, suas propriedades. Então eles foram condensados nesse grupo, certo? Mas só tem o que? A diferença básica é justamente que eles, a configuração eletrônica deles termina no bloco F, ou seja, termina no subnível F. Né? Eu vou fazendo
a distribuição eletrônica e termina no subnível F. Então, baseado na distribuição eletrônica, nós temos representativos esses dois blocos aqui, esse e esse. E o meio da tabela, né, esse bloco aqui, juntamente com esse anexo aqui, que são esses dois, tem o quê? Os elementos de transição interna a esse bloco aqui, que eu consigo ver logo, né, que une um ao outro. E a externa são esses blocos separados, que são os lantanídeos e os actinídeos. Essa é a primeira organização da tabela periódica, pessoal. Que fica como? Deixa eu limpar aqui para vocês visualizarem melhor. Colocando o diagrama em questão, ó, veja que 1S2, quem é que termina a configuração em 1S2? Esse elemento e esse. Aí eu vou continuando na sequência de nível energético, viu? 2S2, ó. Quem termina em 2S2. 2P6. Aí eu vou 2P1 até o P6, né? Termina aqui. Veja que existe essa sequência de distribuição eletrônica. Além de ser o número atômico 1, número atômico 2, número atômico 3, número atômico 4. Além dessa sequência de número atômico, existe a sequência de subnível de energia também. Essas duas sequências estão colocadas na tabela periódica. Veja, ó, se você observar bem direitinho, ó, 3S2 eu vou do 3S1 a 3S2. Quem é depois? 3P6. Aí eu vou até chegar no 3P6. Os elementos vão estar aqui todos organizados com seu último subnível aqui. E dependendo de quantos elétrons tiver no último subnível, eu também vou saber a segunda parte, que são as colunas verticais. Então aqui é muito importante. Eu vou até apagar de novo aqui o que eu escrevi, para que vocês, se quiserem, tirem print, né, dessa conexão que é feita do diagrama de Pauling com a tabela periódica, né? Vejam que esses dois aqui, ó, que estão da mesma cor, são um anexo. Estão aqui só por questão de estética, porque senão a tabela ficaria muito desproporcional, né? Vários elementos aqui no meio ia ficar muito comprida. Foi mais por questão de organização estética mesmo. Tranquilo? Quem são os períodos ou séries, né? Algumas nomenclaturas, algumas fontes aí trazem o nome série, mas geralmente se chama período. A tabela periódica, ó, veja que o nome período e periódica, né, tem a ver, vem de período justamente. Quando Moseley, a gente acabou de comentar no começo, né, seguiu a base de número atômico, né, uma ordem crescente de número atômico da esquerda para a direita. Resultou num padrão organizacional de quê? De colunas horizontais e verticais, certo? Posso fazer o cruzamento. As verticais são denominadas famílias, que é um termo mais antigo, né? Agora é mais grupo. E as horizontais são chamadas de períodos, ou algumas fontes trazem série. Como é que eu sei? O que é que eu sei sobre o período, né? Sei o quê? Conhecer os períodos é o quê? Saber os níveis ou as camadas eletrônicas. Olha, a configuração eletrônica entrando em ação de novo. Que qualquer átomo apresenta. Então, quando eu sei a camada de valência daquele elemento, eu sei em que nível ou que camada ele está. E se eu sei onde está o nível, eu sei em que período ele se encontra também na tabela. Veja o exemplo aqui, né, do boro. O boro, primeiro vamos olhar para a configuração dele, né? Número atômico 5, eu faço a distribuição 1s2, 2s2, 2p1, tranquilo. O que é que acontece com o boro? O boro está no segundo período. Por quê? Ele apresenta átomos com apenas dois níveis. Nível 1, ou camada K, e nível 2, a camada L. Então, sua camada de valência também eu posso dizer que é a segunda, pois é a última camada do boro. Então, eu consigo ver a camada de valência pela distribuição e saber que se a camada de valência é a segunda, é a número 2,
ou camada L, né? Eu posso ver assim também. Significa que ele está no segundo período. Vamos ver aqui como seria isso na prática, né, com a imagem. Veja só, período 1 da tabela, o elemento preenche qual camada, ou qual subnível, ou qual nível, né? Aqui está por camada, mas você pode transportar para nível, né? Camada K. Então, quem estiver no período 1 vai preencher somente a camada K. Quem estiver, os elementos que estiverem no período 2 estão na camada L, os seus elétrons, o máximo, né? E vão preencher o que? No máximo a camada L. No máximo, no máximo. A camada L, não sei se vocês lembram, comporta no máximo quem? 8 elétrons, né? Então eles vão chegar até no máximo a camada L. Vão ter a camada K e vão ter no máximo até a camada L. Terceiro período, mesma coisa. Vão chegar até a camada M. Então eles vão preencher K, L e vão chegar no máximo até a camada M. Chegou a camada M aqui e pronto. Então ele vai preenchendo, preenchendo até chegar no máximo de elétrons da camada M. Então, se eu sei o último nível, né? O último nível energético do elétron, se eu sei a camada de valência lá daquele elétron, quando eu fizer a distribuição, eu sei em que período ele está. Viram essa conexão? Que é essa conexão que eu quero mostrar para vocês. As famílias ou grupos são as colunas verticais. Como é que elas funcionam? As famílias da tabela, né, foram divididas em representativos e transição, como a gente já conversou. Os elementos representativos correspondem a quem? A famílias. Família é um termo mais antigo, mas ainda é utilizado, eu vou deixar aqui. A família 1A e até a família 0, né? 1A, 2A, 7A, 8A, 0 ou 8A. Os elementos de transição são a família B, né? 1B até 8B. Porém, hoje, né, mais atualmente, a IUPAC orienta que a gente chame de grupo. Então, se eu juntar a família A e B, eu tenho 18 grupos. Vou do grupo 1, que seria a família 1A, até o final da família 0 ou 8A, que seria o grupo 18. Eu vou mostrar isso para vocês. E na família, quais são as semelhanças, né? Quando eu faço a distribuição eletrônica, como é que eu posso saber a família do elemento químico? O período eu já sei. Se eu sei o nível, né? Eu sei a camada que ele está, eu sei o período. Ele pode estar na primeira camada, ele pode preencher a primeira camada, né? Dependendo da sua camada de valência, pode ser a segunda, terceira até a sétima. E a família, como é? Veja só, os elementos que estão na mesma família também têm uma semelhança. O número de elétrons na camada de valência. Lá no período eu observo em qual camada o elétron está. E aqui eu observo a camada de valência, quantos elétrons tem dentro dessa camada de valência. No estado fundamental, é claro, né? Se ele estiver ionizado, o número de elétrons se altera. Então, por exemplo, o grupo 1, né? Ou família 1A ou grupo 1. Olha, tem um lítio, como é a distribuição eletrônica dele? Termina com um elétron na sua camada de valência, é o quê? O seu último subnível energético, a sua última camada, termina com um elétron. O sódio, essa característica se repete, também termina com um elétron. O potássio, mesma coisa, vocês estão vendo. Então isso aqui foi percebido, né, quando se organizou a tabela. E outra coisa, essa organização aqui por grupo justamente engloba as propriedades físico-químicas desses materiais, fazendo com que eles participem do mesmo grupo. Por exemplo, esse grupo aqui, ou família 1A, são o grupo dos metais. Então, todos esses aqui, por conta dessa camada de valência com um elétron só, adquiriram o que? Semelhanças físico-químicas. Todos são metais. E quais são as características dos metais, professor? Vou falar daqui a pouco para vocês. É só para vocês entenderem que ali
o período, que são as horizontais, eu tenho o quê? Tenho o preenchimento das camadas. E para saber a família, eu observo o elétron da última camada, da camada de valência. Veja que interessante, né? Vamos lá, famílias ou grupos. Quais são os tipos que eu tenho, né? Eu tenho aqui família, certo? E o mais atual que é o grupo. Por isso que tem os dois aqui, o 1 e a antiga que era a família 1A. Família 1A eu tenho o quê? Metais alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. Aí eu tenho os metais de transição, né, que são, ou eu chamo grupo 3 vai do grupo 3 ao grupo 12, se você quiser considerar grupo. Se você quiser considerar famílias, são as famílias B, né? São a família B. Se eu quiser continuar considerando família ou grupo. Aqui eu continuo com a 3A, ou período, ou grupo 13, 14, 15 até o grupo 18. Então, as que existem, os metais de transição, não tem um nome específico para eles, né? São apenas metais de transição. Eu tenho depois a família do boro, porque as semelhanças, né? Os elementos que estão aqui se assemelham com o boro, né? Família do carbono, a mesma coisa. Nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, essa é a minha divisão por famílias, considerando o número de família ou grupo. Ó, vocês observam isso. Ou a família, que é com a letra, né? Ou o grupo, que é só o número, que vai de 1 ao 18. Aí aqui você pode fazer as conversões, né? Saber quem é quem representa quem. Vocês estão reparando uma coisa interessante aqui, ó, que quando é família, a família 8B se repete 3 vezes. Isso quer dizer o quê? Que esse bloco aqui de metais de transição, ele tem as características muito parecidas mesmo. Por isso que eles são considerados, eram, né? Quando era a nomenclatura de família, de uma mesma família, da família 8B. Por conta da semelhança mesmo nas suas propriedades. E aqui nós temos o grupo, né? O grupo lantanídeos e actinídeos. Aqui, deixa eu limpar de novo a tela para vocês. Eu aconselho que tirem print ou escrevam, façam como achar melhor, porque aqui tem um resumo das famílias da tabela periódica, considerando ó, o seu grupo, a família, né, a conversão para a família, o nome específico, a origem do nome, os elementos que tem dentro desse grupo e ainda como é a configuração eletrônica. É uma tabela muito boa, muito importante para vocês, certo? Dá um tempinho aí, tirem um print, pausem o vídeo e salvem essa tabela. Ela é muito boa, né? Vamos agora fazer uma coisa interessante. Vocês perceberam que a configuração eletrônica, quando eu faço a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico, se eu prestar atenção mesmo, eu consigo achar ele dentro da tabela periódica. Ou eu faço o contrário também, pego um elemento dentro da tabela e, pelas informações que eu tenho na tabela, eu consigo fazer a configuração eletrônica dele e saber níveis e subníveis de energia, né? Uma coisa leva a outra. Veja só como é que faz isso, professor. Você vai prestar atenção no número de elétrons da camada de valência, que indica o quê? Família. E a última camada, ou seja, o último nível que aquela configuração tiver, o último nível ou camada indica o período dele. O número de elétrons da camada de valência indica família. A última camada dele, ou nível, né, energético, indica o período. Veja só aqui com o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, então no estado fundamental ele também tem 8 elétrons. Faço a distribuição no diagrama. O que é que eu vejo aqui? Ele tem um nível, uma camada, a camada K e a camada L, né? Que significa o nível 2 de energia, né? Pronto. Já tem uma informação. A segunda informação é o quê? Número de elétrons da camada de valência. Quem é a camada de valência ou a última camada do oxigênio? Justamente essa, a camada 2 ou camada L, né? O nível 2. Então, eu vou somar os seus elétrons. 2 mais 4, 6.
6 significa que ele está na família 6A ou convertendo para o grupo 16, né? Grupo 16. Então achei o grupo do oxigênio. E o período, professor? O período é o quê? A última camada que esse elemento vai possuir. Qual é a última camada? Camada 1, camada 2. Então ele está no segundo período da tabela no grupo 16. Segundo período, grupo 16 é a localização exata de quem? Do oxigênio. Você pode conferir lá que vai estar isso mesmo. Então, pela configuração eletrônica, você acha tranquilo um elemento químico. Vamos ver outros exemplos. Por exemplo, titânio. Titânio, vamos observar primeiro o grupo dele. O grupo dele período. Qual é o período mais a camada mais longe do núcleo do átomo? Camada 1, lembre-se, isso aqui, né? Camada 2, camada 3 ou subnível 3. Esse aqui ainda é camada 3 e a camada 4, então, a camada ou nível, né, indica o seu período. Então, o titânio vai estar no período 4. E no período 4, como ele é um elemento de transição, eu tenho que observar o quê? A camada de valência e o número de elétrons. O último subnível energético, neste caso, vai ser o D2. Se você olhar lá, vai ser o quê? O grupo 4. Por quê? Professor, parece que essa regra não se aplicou bem. Porque, veja só, aqui existe uma pegadinha, o titânio é do grupo 4 ou da família B, então é um elemento de transição. Eu coloquei ele de propósito aqui para vocês verem que ele não se aplica essa regra porque ele é um elemento de transição. Ele não tem o elétron diferenciador, né? Quem tem? Vamos ver se o neônio tem, né? Fazer um teste aqui com o neônio. Neônio tem o quê? Um nível energético, dois níveis energéticos. O nível energético 2, camada L, não é isso? Significa que ele vai ter o quê? Vai estar no segundo período. E com quantos elementos a última camada, a camada de valência tem? Quantos elétrons? Tem 8, ó. 2 mais 6, 8. Significa que se essa regra se aplicar a ele, ele vai estar na família 18A. Vamos ver se é isso mesmo? Justamente, pessoal. Ele está no segundo período porque ele preencheu duas camadas, né, da eletrosfera, segundo período. E a soma deles dá o quê? 2 mais 6, a soma da sua camada de valência, dá 8. 8, quem tem 8 elétrons na sua camada de valência está no grupo 18, ou na família 8A, nomenclatura antiga. Vamos ver o cálcio, se o cálcio também está nessa regra aqui, certo? Na regra para os elementos representativos. Vamos ver. Fiz a distribuição dele. O que é que eu posso notar aqui? Ele preenche quantas camadas ou níveis eletrônicos? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Significa dizer que ele é de qual período? Do quarto período. Vamos observar a camada de valência dele agora, né? A última camada de valência dele qual é? Justamente aqui, um 4s2. Ele tem quantos elétrons? Ele só tem aqui esse subnível na camada. Ele vai ter 2 elétrons. Significa dizer que ele é do grupo 2. Vamos ver se é isso. Justo. Ó, ele é do quarto período por conta que ele preenche 4 camadas eletrônicas, né? E ele é do grupo 2 porque ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Na sua última camada ele tem 2 elétrons. Então ele entra dentro do grupo 2 ou da família 2A. Vamos conferir. Titânio. Titânio está no quarto período. Vamos olhar aqui. Período 1, 2, 3, 4. Eita, deixa eu limpar aqui, né, pessoal? Para ficar melhor de ver. E quarto período.
e a família grupo 4. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Ó, titânio, TI, achei. Bateu, não foi? Neônio, está dizendo que está no período 2, período 1, período 2. Lembre-se, na horizontal, período 2. E o grupo 18 é o último. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai avançando, 18 é o último. Olha ele aqui, ó. No período 2, vou até traçar uma linha até ele, ó. E no grupo 18, ou na família 8A, né? Pode ser visualizado assim também. E o cálcio, vamos ver se está certo mesmo. Quarto período, um período, 2, 3, o quarto período aqui. E o grupo ou família 2A. Olha lá aqui, ó, bem aqui o cálcio. A família 2A ou grupo 2. Então veja que essa técnica com os de transição não funciona na questão de quê? Na questão da família, né? Só funciona no período. Mas com os elementos representativos eu consigo achar tanto o período quanto a família. Tranquilo, pessoal? Vamos começar a ver agora, depois de conhecer a tabela periódica, como ela se organiza em suas famílias, em seus grupos e períodos. Vamos começar a ver os grupos das famílias mais destacadas, né? Os grupos maiores. Nós vimos as famílias nos seus metais alcalinos terrosos, metais de transição, aquela coisa toda, mas quem são os metais na verdade, né? Vamos ver. Os metais têm essas características principais, pessoal. São eletropositivos, ou seja, têm uma tendência a perder elétrons. São sólidos, exceto o mercúrio, né? Possuem um brilho característico, são dúcteis e maleáveis, ou seja, pode ser feito chapas dele e fios, né? Com facilidade, né? Eles têm essa propriedade. A maioria possui uma dureza relativamente alta e uma tenacidade muito alta. Eu gosto de frisar em tenacidade, que é a capacidade de quê? De choque mecânico. Perceba que um diamante tem uma alta dureza, né? Ele risca todos os outros minerais. Porém, um diamante pode ser quebrado se for acertado fortemente com uma marreta. Significa o quê? A resistência ao choque mecânico do diamante não é tão alta quanto a do aço da marreta. Então, os metais eles têm uma ótima tenacidade, por isso que eles são utilizados para N situações na construção civil. E a construção civil, para se manter firme, precisa de quê? Uma casa de materiais tenazes, que aguentem choque mecânico, né? E outra característica muito conhecida dos metais é o quê? São condutores de calor e eletricidade. Os fios, né, são conduzidos por quê? Por fios metálicos, a eletricidade. As panelas, geralmente é utilizado o quê? O alumínio, né? Porque é um bom condutor de calor. Então os metais são altamente importantes, né, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E na tabela periódica eles ocupam muito espaço na tabela. Eu vou até fazer uma delimitação aqui, ó. Eles vão lá do começo da tabela até aqui, pessoal. Mesmo o hidrogênio estando na família 1A ou no grupo 1, mas ele não tem as características de metal. O hidrogênio é tipo um elemento à parte, certo? Mas ó, todo esse traçado aqui, pessoal, são metais, né? Veja que eles dominam a tabela periódica. Tudo isso aqui, ó, que eu circulei para vocês são metais. Do grupo 1, grupo 2, os metais de transição, né, que vai do 3 ao 12. Aí, veja só o que eu quero chamar a atenção para esses verdinhos escuros aqui que vocês estão vendo. Esses aqui, pessoal, eles estão tipo na divisa entre metais e ametais, que é o grupo que eu vou falar daqui a pouco. Esses verdinhos escuros aqui, boro, silício, germânio, arsênio, todos esses aqui eles estão no grupo dos semimetais, como vocês podem observar. Então eles são metais, ainda são considerados metais, mas são metais que vão perdendo essas características aqui, como vão perdendo o brilho,
já não são tão eletropositivos, já não são tão dúcteis, já não conduzem muito bem o calor nem a eletricidade. Então, esses materiais aí vão perdendo essas características principais dos metais mesmo, né? Dos metais de verdade, vamos dizer assim, né? Então, vamos conhecer o segundo grupo, os ametais. Quem são os ametais, pessoal? Eles têm essas características aqui, são o contrário. São eletronegativos, têm uma tendência de ganhar elétrons, de puxar elétrons, né? Eles são opacos, eles não têm um brilho igual aos metais. A grande maioria é quebradiça, não tem nem dureza nem tenacidade boa, exceto o carbono, né? Que é o componente do diamante, extremamente duro e resistente, né? Então tem essa exceção. Geralmente eles são o que? Tem alguns sólidos, mas tem gases e tem líquido também. Já no caso dos metais, temos todos sólidos, só o mercúrio que é líquido, né? No estado em temperatura ambiente, o mercúrio é líquido. Então o galho e o césio, com um pouquinho de temperatura a mais, 35, 37 graus, eles também começam a se transformar em líquido. Mas a grande maioria, como vocês podem ver, dos metais são sólidos. Dos ametais nós já temos essa mistura, né? Tem sólidos, mas temos gases entre os ametais e tem líquido também. Formam compostos moleculares. Já os metais têm a tendência de formar compostos iônicos, né? Ou ligações metálicas. Veja como eles são o contrário dos metais. São péssimos condutores de calor e eletricidade. Então, se você precisa de um eletrodoméstico que precisa conduzir eletricidade por ele, você usa metal. Mas você precisa de partes isolantes, porque senão você não pode tocar numa parte que conduz energia, num eletrodoméstico, senão você vai levar um choque. Então você vai utilizar também ametais na fabricação de eletroeletrônicos e domésticos, né? Eletrodomésticos. Então se você quer conduzir, use um metal. Se você não quer conduzir, você quer isolar, use um ametal. Quem são eles? Eles são poucos em número. Então eu dou até essa dica. Se vocês querem saber quem são os metais e os não metais, decorem os ametais ou não metais. Porque todo o resto vai ser ou gás nobre ou metal. Então se você quer deixar bem clara essa divisão na sua cabeça, decore os ametais, que são pouquinhos. Ó. O hidrogênio, que está no estado gasoso, carbono está no sólido, fósforo também, enxofre e selênio no sólido. Aí vem nitrogênio também no gasoso, oxigênio, flúor, cloro, bromo está no estado líquido, iodo está no sólido e astato também no sólido. Outro fato interessante sobre os metais. Vocês viram que a tabela periódica, a maioria quem ganha são os metais em número, mas em quantidade, em abundância na natureza, quem ganha são os ametais. Na natureza, no nosso mundo, no nosso planeta, em quantidade, em porcentagem, tem mais ametais do que metais. Veja que coisa interessante, né? Esse aqui, ó, ele compõe muito mais de 50% da massa da Terra do que os metais. Os metais ganham. E vamos ver o terceiro grande grupo da tabela periódica, os gases nobres. Quais são as propriedades desses gases nobres? São péssimos em combinar com os outros átomos, diferentemente de quem? De metais e ametais. Metais e ametais vivem se combinando entre si e um com o outro. Já os gases nobres são afastados, né? Eles apresentam uma fraca interação atômica, eles não têm liga, não têm nenhuma vontade, digamos assim, de estar ligados, né? Tendência de estar ligados. Compõem a família 18, né? O grupo 18, ou a família 8A, às vezes chamam de família 0. Todos eles são gasosos, né? O nome já está dizendo, né? Gases nobres. São raros, né? Chamados. Possuem um baixo ponto de fusão e ebulição, ou seja, precisa de pouca energia para que eles vão para o estado gasoso, né? Para que eles vão para o estado gasoso. Os orbitais dos níveis de energia são completos,
Outra característica muito interessante dos gases nobres é essa. Os orbitais dele, com exceção do gás hélio, todos na última camada, na camada de valência, tem 8 elétrons, são completos. Isso é o que dá essa característica deles serem péssimos para combinar e ter uma fraca atração interatômica. Porque, segundo a regra do octeto, que eu vou comentar ela mais na frente, nas aulas de ligações químicas, segundo essa regra, os elementos que se assemelham ao gás nobre, eles estão no seu estado mais equilibrado, né, mais completo, estabilizado. Não vão precisar ficar fazendo ligações quando eles atingem justamente o octeto, que é o quê? A completar suas camadas eletrônicas, deixando a última camada com 8 elétrons, como são os gases nobres. Quem são eles? O gás hélio, essa é a exceção à regra do octeto, mas não é a exceção do gás nobre. Por quê? A camada K não só pode ter 2 elétrons, então ela está cheia. No gás hélio ela está preenchida. Isso dá a condição dele se tornar gás nobre, pois ele está com sua camada completa. O neônio está com a camada L completa, com 8, né? O argônio vai ter a sua última camada completa, considerando lá, lembra aquela regra? Se a última camada ficar com 8, ela se considera completa. Aí todo o final das camadas, ou seja, toda a camada de valência deles, do criptônio, do xenônio, do randônio, vai terminar com 8 elétrons. Por isso que o nome é regra do octeto. E é o que garante todas essas propriedades que eu falei para vocês. Tem esse último que foi nomeado há uns 2 anos atrás, organessônio, o número 118, né, o último elemento. E ele está na coluna, ele está no grupo do gás nobre, né, dos gases nobres. Porém, em uma recente pesquisa que eu fiz, os cientistas diziam que, como ele passa pouco tempo, né, ele é detectado apenas por alguns milissegundos, né, e depois já decai para para um elemento menos pesado, não dá tempo de fazer o que? Experimentos para saber qual o seu ponto de ebulição, seu ponto de fusão, sua densidade, assim, e outros experimentos, seu estado físico na temperatura da natureza, por exemplo. Só que eles deduzem por essa nuvem eletrônica dele, veja só, que ele estaria, se ele ficasse mais estável, né, mais estável por alguns minutos ou até horas, ele seria sólido. Então veja, um gás sólido. Por que ele está lá? Porque ele preenche os requisitos de gás nobre, né? Ele tem 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Mas os cientistas acreditam que ele seria sólido e que ele teria mais características de metal do que mesmo de gás nobre. Veja que interessante. Quem sabe no futuro a gente não consegue estabilizar e ele passe mais tempo e dê tempo de fazer experimentos, né? Muito bem. A tabela mais atualizada que nós possuímos no momento é essa, pessoal. Veja que ó, ela já não usa mais família, né? Já tem só o número do grupo aqui dividindo. E aqui vocês sabem que aqui é o período, né? Período 1, período 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui tem os lantanídeos, actinídeos, separados só por questão mais de estética, né? Para não ficar tão comprida a tabela. E aqui com todos os nomes, né? Ó, até o 118. O elemento 119 já tem algumas pesquisas sobre ele, mas ele não foi conseguido ser rastreado, né? Para que ele exista, para que a ciência considere que ele exista, ele tem que ser rastreado por algum aparelho. Se ele não for rastreado, ele ainda não existe, né? Então, ainda não chegamos, mas até o momento temos o 118, com todos os nomes e seu número atômico aqui, pessoal. Certo? Muito bem, finalizamos aqui tabela periódica. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus.